Olá, sejam bem-vindos e, claro, muito bem-vindas. Hoje estamos estreando o nosso primeiro programa. Eu sou a jornalista e apresentadora Samília Fonseca, socióloga também, e através desse podcast a gente vai compartilhar muitas histórias e experiências de personagens que saíram da zona de conforto. Eles influenciam de alguma maneira e transformam, desafiam o comum, o óbvio. E desta maneira ele se prepara e influencia as pessoas ao seu redor. A gente vai junto, vamos nessa, mergulhar na jornada em comum. E para estrear, claro, o nosso primeiro programa com chave de ouro, vamos bater um papo aqui com médico, gestor político, público, ex-deputado, secretário estadual, mentor nas áreas de gestão pública, política eleitoral, com mais de 30 anos de experiência na vida pública, Dr. Heraldo Rocha, e também o empresário, mentor, também Fábio Rocha. Sejam bem-vindos. A gente vai falar aqui, nosso assunto principal será a mentoria e os dias atuais, que eu acho muito importante a gente esclarecer ao público, eu acho que não só para o político, mas para os eleitores também, a importância do mundo atual, do que está se vivendo hoje, não é mesmo? Queria dar primeiro bem-vindo a vocês, doutor Heraldo. Realmente uma necessidade imperiosa de nós entrarmos neste mundo da política. Eu que vivo isso há mais de 40 anos, com mais de 100 eleições, e que senti a necessidade de nós entrarmos não só para os políticos, mas também para o público, porque a política, tudo passa pela política. Nós não temos nada que não passe pela política. Tudo. E, na verdade, se você notar, ontem eu estava em Simões Filho, anteontem em Feira de Santana, numa convenção, a população gosta de política. Ela sente vontade de participar. E, como isso, a mentoria política tem esse objetivo. Quem sou eu? Qual a minha história? Qual o meu conteúdo? Não é nisso, Fábio? E a mentoria é importante. Para os candidatos, fundamental. Mudar esse nosso método de fazer política. Política não é mais de comício, política não é mais de batendo nas costas. A população cada dia está mais esclarecida. E é necessário que a população saiba em quem vai votar. Quem é o meu candidato? E a rede social chegou, né, Fábio? Exatamente. As redes sociais, que têm um poder muito grande, mas que ela sozinha, ela não vende o seu produto. Ela tem que ter um bom produto. E o foco da mentoria é no candidato. Parece que às vezes se esquece, né, que o candidato é o ponto principal e termina sendo algo todo em torno ali da campanha eleitoral, não é isso, Fábio? Sem dúvida. Na verdade, a mentoria é uma coisa que é muito antiga, vem da Grécia, né? Ou seja, são profissionais mais experientes em alguma atividade que orientam a um outro profissional. É o mentor e o mentorando, né? E a atividade política ela é muito viva, muito dinâmica, ela tem muita emoção, tem muita estratégia. Então, ao criar esse programa, é um programa que vem desde 2020, a intenção é contribuir, né, para que, principalmente, como você colocou o candidato, possa estar mais preparado para enfrentar esse desafio da campanha. As expectativas da população são cada dia maiores, a falta de credibilidade da política é incrível, a mentoria, inclusive, não nasceu só para o candidato, nasceu também para o gestor público. Então, estamos falando de um desafio gigante. Imagine, né, Bruno Reis, prefeito de Salvador, a maior referência, né, da administração municipal, pegar uma cidade como Salvador, mesmo depois de saltos fantásticos Salvador deu com a Semineto, mas o desafio continua muito grande. Há uma desigualdade econômica, há uma desigualdade social, há uma série de questões, a própria relação da população com o público. Então, a mentoria é algo sistematizado, científico, e aí tem uma curiosidade, viu, Samir? Nas nossas pesquisas, ao construir o programa, grande parte, para não dizer todos, que a gente não conhece tudo, mesmo com as redes sociais e a internet, os mentores políticos nunca tinham vivido a eleição. Eu não posso mentorar alguém se eu não vivi aquilo. Por isso que a gente construiu essa parceria. Meu pai, toda a história dele, não só como candidato, como deputado, mas como presidente de partido, como gestor público, como médico que atende até hoje comunidades. E a minha
a caminhada, né? A caminhada de alguém que é da área de consultoria, da mentoria, eu que mentoro executivos, empresários, profissionais liberais e jovens. Então, eu diria que tem muito a ver com o mote aí do podcast, né? É algo muito novo. É óbvio, né? Mas é muito novo. E aí o político, ou quem é ligado à vida pública, precisa estar muito atento à nossa provocação. Você vê a importância aí de se ter uma pessoa ao lado, né? Vocês formaram essa parceria aí, ao lado de uma pessoa experiente, né? Com a longa caminhada. Porque quando a gente fala de caminhada, não é só porque passou, percorreu pelo local, conheceu cada estratégia, viveu. A importância do político vivenciar aquilo, sabe, né? As falhas, sabe os acertos também, que é a importância nessa mentoria da parte técnica. Vocês estão colocando isso muito bem. E aí, deve com certeza, para quem está escutando aqui, surgir quais seriam essas técnicas principais, porque é todo um bastidor, não é só simplesmente postar lá uma foto bonitinha, algo bem postado e não ter um texto, não ter uma equipe, um bastidor por trás, não é isso? Olha, eu diria para você que em qualquer atividade a pessoa precisa ser capaz de se adaptar às mudanças, muitas vezes se reinventar, né? E meu pai hoje tem 82 anos e foi alguém que mesmo em trajetórias completamente diferentes, né? Desde dono de um empreendimento, pronto-socorro infantil, a presidente de partido, a deputado, a gestor público, a superintendente da LBA, ele teve essa capacidade de se reinventar. E isso não é uma coisa que é lugar comum. Então, a chance da gente estar junto é exatamente para mostrar os dois lados da moeda, como se diz. A política continua tendo o tradicional, comício é importante, o corpo a corpo é importante, mas ao mesmo tempo ela tem um outro elemento. Como as campanhas são mal planejadas, gerenciadas, como que as equipes não têm clareza de papéis. Então a mentoria vai além da figura do candidato, o foco é no candidato, porque é um trabalho inclusive individual, customizado, cada candidato tem uma realidade, se é vereador, se é prefeito, se é deputado, se é governador, depende do estado, do tamanho do município, depende do contexto eleitoral, se você é conhecido, se você é desconhecido, se é candidato do prefeito, não é. Então, essa combinação é muito rica. Eu brinco muito com os nossos clientes, que eu digo, você vai pagar um e vai levar dois, porque todas as sessões para quem está nos assistindo ou vai nos assistir, são encontros de uma hora, onde os dois estão lá dando essa atenção e dividindo. Então, para você ter ideia, por exemplo, nós fazemos uma simulação de entrevista de rádio, nós fazemos uma simulação de um discurso de comício, e aí vem o que eu coloquei. Tem que ter vivido isso. Eu nunca fiz discurso de comício, acredito que não vai fazer. Mas ele já fez muitos, apesar que a gente não diz nunca, né? Mas ele já fez muitos. Então ele pode e mostrar uma coisa fundamental na política, que é você ser verdadeiro, genuíno. A gente vê candidatos pasteurizados, né? Como a gente brinca em outras áreas, gourmetizados. São produtos que não passam a verdade. Então eu acho que o Dr. Aldo pode falar bem aí dessas vivências, porque, inclusive, ele consegue se transportar, né, num papel diferente hoje. Ele esteve lá do lado de quem fez campanha, para ele ou para os outros. Hoje ele está do lado de orientar pessoas de N partidos, de N faixa etárias e de N histórias políticas, porque nós, às vezes, tivemos clientes já e temos clientes que nunca tiveram participação em vida política e são candidatos. É diferente de alguém que muitas vezes tem vícios, né, e acha que só pode ser daquele jeito, que às vezes, Samir, resiste, inclusive, à mentoria, porque vai encarar a verdade. A mentoria faz com que você perceba se realmente você está preparado, se você tem clareza da sua candidatura, o quanto sua campanha está organizada. É lógico que dinheiro tem peso, mas ninguém ganha eleição só com recursos financeiros. Como também não ganha eleição sem recursos, né? A mentoria tem esse papel. Nós já tivemos N clientes que a gente disse, você não tem nenhuma condição de se eleger. Você quer fazer esse trabalho? Porque essa também é uma vantagem, seja da minha parte ou da dele. Minha atividade principal não é essa, a dele ele está em outro estágio da vida. A gente não faz isso com teor comercial. Nós cobramos por esse serviço, mas não é um teor comercial, é um propósito de vida. Então, o doutor Aldo pode falar um pouquinho até do dia a dia, quando a gente faz a mentoria, porque é uma metodologia científica sistematizada, tem etapas e tem fases. O doutor Aldo participou de principais eleições, principais locais que poderia estar um bom político, vamos dizer assim, nas secretarias, né? E na gestão principal, né? Ali, encabeçando, organizando toda a gestão em bom baianês, né? Encabeçando, que a gente vai fazer a linguagem aqui para que todos, que chegue a todas as pessoas também, que é importante. Doutor Aldo, eu estava pensando sobre você,
Foram campanhas há mais de 67 anos realizando campanhas. É muito tempo, doutor Alda. Nem eu não acreditei quando eu li. Veio Grêmio escolar, desde criança. Desde então, Grêmio, essa experiência é faculdade. nata, e vocês podem plantar isso de quem vem por aí. Como é que é? Samile, eu tenho muita preocupação com os partidos. E aí eu não estou falando do partido que eu pertenço. Né? Todos sabem que eu sou carlista e pertenço à União Brasil. Mas esse projeto não tem cor partidária. Não tem ideologia política. Ele tem filosofia política. E, na verdade, eu fico muito triste que os partidos, que hoje têm recursos, não transformam esses recursos em ações. No caso, por exemplo, agora que estamos na eleição municipal, uma eleição que passa por 417 municípios só na Bahia, e que os municípios estão efervescentes, na porta do bar, o carro com paredão, tudo só se fala política até o dia 6 de outubro. Então, na verdade, os partidos políticos não treinam os vereadores como pedir o voto, como vender o nosso candidato. Se eu sou candidato a prefeito, o vereador é muito importante, porque depois de eleito ele vai nos ajudar na Câmara, mas na campanha do vereador ele tem lideranças comunitárias, então ele não usa isso para essa metodologia com esse objetivo. Inclusive ele faz dos vereadores, das lideranças comunitárias, das lideranças de bairro, ele faz disso cabos eleitorais importantíssimos, porque o candidato não pode estar em todo lugar. E os partidos políticos, infelizmente, todos, sem exceção, não utilizam de uma metodologia de mentoria. Isso é muito triste. E, por isso, nosso projeto visa exatamente modificar essa filosofia. É como o Fábio colocou. Tradicionalmente, nós tivemos comícios, depois vieram as carreatas, caminhadas. No interior é muito comum, você vai para o comitê, do comitê você vai para o comício a pé e volta para o comitê. Carreatas é muito comum, muito comum. Importante, né? Importante. Hoje nós temos as redes sociais. Hoje temos uma preocupação muito grande, que é a parte jurídica. A eleição municipal, principalmente, mais do que a estadual, ela é judicializada. Esta eleição de 2024 vai ser judicializada. Então, os advogados têm que participar. Outra coisa que eu queria falar é sobre a parte da fiscalização, que é fundamental que os vereadores, que as lideranças, aquelas pessoas que trabalham, não é só segurar a bandeira. Ela tem que saber o que ela está fazendo. Às vezes você chega para um cara que está segurando bandeira e diz: o que você está fazendo aqui? Ele não sabe. Está ali porque recebeu algo. Ele está pagando. Porque tudo em política é pago. É o carro que você vai, o político vai, é a gasolina, é o motorista. Tudo, não é de graça. Não se faz política com cuspe. Já que vocês tocaram nesse assunto, eu queria falar um pouco. Eu já assisti uma palestra de um grande um palestrante que ele foi mentor. Aí você vê que é uma coisa que parece que é muito nova aqui no Brasil, mas já existe há muito tempo, como você falou. Ele foi, inclusive, de Obama. Então, ele fala muito da questão política e de partidos, o político com a ligação partidária, que parece, segundo ele, há alguns anos, cada vez mais, isso irá diluir, porque a pessoa, o eleitor, tem votado cada vez mais no indivíduo. Então, a mentoria é uma pergunta que eu faço a vocês: qual a importância de uma mentoria para o indivíduo, o candidato, ele saber responder todas as principais perguntas: o que ele quer, por que ele quer ser candidato, o caminho que ele quer percorrer, a defesa dele em relação a esse caminho que ele está construindo. Perfeito. Assim, antes de mais nada, eu acho que pegando carona aí na sua pergunta, como é que o brasileiro vota? O brasileiro tem um voto extremamente passional.
né? Há uma grande diferença entre o grande político e o grande gestor. Poucos, inclusive, conseguem conjugar essas qualidades, competências, dimensões diferentes. Então, muitas vezes, ele vota, às vezes, vamos dar um exemplo do Collor, né? Sim. Muita gente votou porque ele era boa pinta, minha fruta é outra, nenhum preconceito, mas assim, ele era um cara muito bem apessoado. O próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Lula já trabalha muito a ideia de um cara que é o povo no poder. Eu sou você lá no poder, eu represento você. Então, eu preciso entender o eleitor, que é o meu foco, porque eu sou candidato a vereador em Salvador, por exemplo, alguém que é candidato. Não sou eu não, tá, minha gente? E aí eu preciso entender quem é o meu nicho, qual é o meu segmento. Eu vou ser votado, se eu for médico, pelos médicos, eu vou ser votado pelos meus colegas de baba, como diz o baiano, que é jogar pelado e futebol. Então, na verdade, só o entendimento dessa peculiaridade do perfil do eleitor, do momento do eleitor e daquilo que ele quer para aquela eleição. Muitas vezes, aquela eleição é uma esperança para mudar a realidade daquele indivíduo, daquela família, daquela cidade. E aí você colocou muito bem. Como é que são, muitas vezes, escolhidos esses candidatos? Literalmente, o cara cai de paraquedas. São tirados do bolso. Então, são pessoas, na grande maioria, totalmente despreparadas. Muitas vezes na política você não deu certo para nada, aí o pai lhe bota para ser político. Graças a Deus não foi meu caso. Né? Se um Quem dia... sabe, né, doutora? Pois, não, um dia pode ser, mas eu não estarei indo para a política por falta de opção. Né? Pelo contrário. Outro dia, numa reunião de conselho do Bahia, eu sou conselheiro do Bahia, né, maior time do Nordeste, pronto. E aí um grande jornalista, bastante jovem, muito competente, Alexandre Galvão, colocou lá no grupo de WhatsApp: Heraldo Rocha perdeu um grande herdeiro político, né, porque eu falo de uma maneira muito passional, ainda mais quando é do Bahia. Então você colocou muito bem. Se alguém preparado, já é um mundo difícil, o mundo da política e da eleição. Eleição é uma guerra, não tem empate, ou você ganha ou perde. Ninguém entra em eleição para perder. Quem entra em eleição é para ganhar. Há pouco eu conversava com um amigo meu que trabalha comigo, e eu dizia, Luciano, e eu dizia a ele: Luciano, eu não entrei nessa campanha para perder. Posso perder. Ele disse: mas o senhor sabe que ela é prefeita, que ela tem... Eu digo: sei, mas eu estou trabalhando para ganhar. Ninguém entra para perder. A nossa primeira pergunta que nós fazemos quando vamos fazer a mentoria, a gente bate um papo com o candidato ou com o grupo de candidatos, porque nós não trabalhamos só o candidato a prefeito, nós trabalhamos o candidato a prefeito, o candidato a vereador e trabalhamos também o grupo de candidatos a vereadores. Nós já fizemos isso, que é uma reunião que nós fazemos. Esse projeto que nós fazemos, eu e Fábio, ele tem 5 sessões que pode ser online ou presencial. Hoje, com a internet, nós fizemos algumas pessoas, alguns candidatos a prefeito via internet, sessões online. Podemos ser presencial também, mas o ideal, como é no interior, às vezes, que é uma prefeitura que quer e tal. Agora, o objetivo nosso, fundamental, é o candidato. Ele é o nosso foco. E a mentoria passa, e eu gostaria que o Fábio enfatizasse, quais são a equipe mínima. Um candidato tem que ter uma equipe mínima. Ele não pode, como se usa a expressão do futebol, e como o Fábio citou o Bahia, eu sou Vitória. Ixi, Maria. Sou rubro-negro de coração. Ele é doente, com o Bahia eu adoro Vitória. É saudável, então, saudável, eu sou saudável. Então eu queria que o Fábio enfatizasse a equipe mínima. Qual é a equipe mínima que a gente precisa? Você já viu que para entrevistar aqui é uma missão difícil, isso vai dar né? outro podcast, isso, viu, para vir aqui, mas isso é uma beleza. Bom, mas assim, eu acho que tem uma coisa legal dentro dessa questão de equipe mínima, é como a gente percebe que são muitas dimensões numa campanha, né? Então, meu pai comentou aqui do jurídico, você já comentou das redes sociais, aspectos de prestação de contas, o famoso ganhou, mas não levou. Aqui, Fábio, me perdoe, quando eu fui presidente do partido, fui 12 anos, muitos candidatos, pessoas que poderiam até ser eleitos,
Mas foram candidatos em eleições passadas, não puderam ser porque tinham suas contas rejeitadas. Então, o cuidado com a prestação de contas, tem que ter gente para fazer isso. Quando eu falo, Fábio vai detalhar isso com mais presteza, é a área dele, eu não posso bater o córner e marcar gol. Eu tenho que ter um cara para fazer minha agenda, eu tenho que ter disciplina. Fábio foi coordenador de uma única campanha minha, mas a briga é feia. Tem que ter ou é do partido, ou é dele, um jurídico e um financeiro. Tem que ter um jornalista. Se eu pudesse ter uma jornalista como Samília, seria ótimo. Tá vendo? Então, na verdade, é um pouco isso. Você tem aí dimensões, né, que dialogam, mas são missões muito diferentes. Né? Por exemplo, também as etapas. A pré-campanha é uma realidade completamente diferente, até em termos do que pode, o que não pode, e da estratégia, enquanto eu não posso, muitas vezes, ali assumir oficialmente que eu sou candidato. A campanha, o dia anterior, né? A semana final e o dia da eleição. Então, de uma certa forma, e aí o que a gente vê, e você conhece bem isso. Você tem uma equipe de campanha que não tem a menor clareza de qual é o papel de cada um. E como o cara muitas vezes está apoiando um candidato, está trabalhando para o candidato, que ele já visualiza que ele vai estar eleito, ele briga para queimar o outro para poder ter um cargo melhor. Então você tem uma indefinição de papéis, pessoas que muitas vezes não são preparadas. Se o candidato não tem recurso, ele começa a pedir ajuda, a famosa ajuda do primo, do irmão, da tia, do amigo. Então é uma informalidade, é um amadorismo total, né? E onde não há nenhum planejamento. Então, realmente, é muito complexo. Você vê que tem a dimensão candidato, tem a dimensão equipe, tem a dimensão partidária, né? E tem essas fases e esses desafios são muito diferentes. E é óbvio, uma candidatura majoritária, a prefeito, a governador, a presidente, é uma realidade completamente diferente de uma candidatura ao legislativo, onde muitas vezes, por exemplo, na eleição de vereador, todo mundo é candidato a vereador. Né? Nós fizemos outro dia uma palestra, porque essa é uma coisa que meu pai colocou muito bem. A gente enfatiza a mentoria, porque ela é algo mais customizado, personalizado, que dá suporte ao candidato. Mas já fizemos até palestras para outros estados, onde ali estava um grupo de candidatos, pessoas da estrutura partidária, para poder provocar, inclusive, o que é isso. Porque não sei qual é o raciocínio. Tem coisa que realmente a gente vai ficando velho, mas não entende qual é o raciocínio. Experiente. Pois experiente, sábio, senior, né? Como dizia a professora de inglês. Então, você tem um desafio gigante e você não tem planejamento, você não tem preparo e não tem gestão. E fora, né, Samília? Política, soberba e arrogância é comum. Então, muitas vezes o cara acha que ele pode ser o candidato coordenador da campanha. É um erro crasso. Ou eu me dedico, né? Pelo contrário, a pior figura da campanha, acredite você, não é o candidato, é o coordenador de campanha. É a pior figura. E outra coisa, que ele não pode dividir com o candidato que está faltando recurso, que os desafios. E outra coisa terrível, que é tradicional na política, mas também em outros segmentos. É aquela turma que só diz o amém. É aquela turma que só diz que está tudo bem. Há uma máxima na campanha e na política que você não pode dizer que vai perder a eleição. Você não diz que vai perder a eleição, mas você diz, Samília, você precisa corrigir a rota, você precisa rever a estratégia. Isso é uma coisa que quem está nos assistindo precisa acordar, até porque estamos vivendo a eleição. Se você só tem do seu lado gente que diz amém, famoso puxa-saco, entre outras expressões baianas que eu não vou citar aqui, nós temos um problema sério. Então você precisa ter alguém que muitas vezes vai ser o chato, vai ser o crítico. Quando ele comenta, a única campanha que eu coordenei é porque eu jogava duro. Jogava duro, eu esquecia que era meu pai. Por quê? Porque você tinha uma missão quase impossível. Ele era 4 anos que ele dizia que não ia ser candidato, sem nenhuma estrutura, sem nenhum recurso, para enfrentar a eleição para deputado estadual, não é? E aí foram 28 mil votos. Não se elegeu porque escolheu errado o partido, que é outro pecado. Escolhe o partido errado. E outra coisa, Samília, nós estamos aqui fazendo esse podcast com um craque também, que é Márcio. Marketing, redes sociais, não é tirar foto, não é ficar ir na casa... figurinha, né? Que agora tá na moda, agora né? virou meme, o meme do Gabriel Medina.
É uma coisa ridícula, 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 ridícula. Eu acho isso deprimente. Quando eu fiz a minha campanha, que Fábio foi coordenador, ele me disse: meu pai, eu preciso de X para coordenar sua campanha, mas eu quero contratar uma equipe de marketing. Eu tive uma equipe de marketing que ela foi ver meu passado e foi estudar meu conteúdo, aonde eu tinha trabalhado, o que eu tinha feito como deputado, como secretário, como diretor de órgãos. E eu fiquei encantado. E tinha um jornalista, que eu considero muito, que é Diniz, e um cara que é uma caneta de ouro. Então, na verdade, eu estava lá em Bonito, lá longe, na Chapada, Bonito, na Chapada, e visitando um plantio de morango. Hoje, com celular, eu ligava para ele: estou aqui e tal, mandava foto, às vezes vídeo, e ele mandava para... E tem que ser uma equipe integrada. O marketing é fundamental, é uma arma muito boa. Não sabem usar o marketing. A gente já elegeu, né? A gente viu que nós elegemos Obama, por exemplo. O livro de Obama diz isso. Maravilhoso. E teve o Bolsonaro. Exatamente. Foi tudo em meio a ninguém esperava, né? Surgiu e ali foi estratégia de marketing. São grandes exemplos, né? Que a gente tem. Então, dá para enumerar essa mentoria, você consegue enumerar para o candidato, para quem contratar toda a mentoria, fazer um questionário, como você falou, né? Fazer todo esse questionário. É possível fazer? Eu acho que, assim, antes de mais nada, até aproveitando, né, que a gente está iniciando aí, né, uma semana fantástica para a Bahia, para o Brasil, que é a Semana de Santa Dulce, não tem milagre. Quando alguém nos contrata, a gente é muito claro que sim, terá uma campanha melhor planejada, melhor gerenciada, a depender seja uma assessoria de campanha ou uma mentoria, um candidato mais preparado, mas não tem milagre. Então, por exemplo, sem querer citar nomes, né, porque quando a gente tem o caso, sempre tem as variações e fora os extremismos ideológicos, né, que é outra coisa muito negativa para quem está coordenando a campanha. Bolsonaro não foi um milagre. Bolsonaro tinha 28 anos falando a mesma coisa. Ele foi criando um nicho, foi criando um segmento, e ele era muito coerente, né, com a identidade dele. Ele falava o tempo todo a mesma coisa. Claro, tem uma facada no meio da história, né? Tem uma série de fatores, a própria questão no cenário econômico, uma série de aspectos. Um governo, uma presidente extremamente desgastada, né? Um partido que vinha de um histórico de muitos escândalos de corrupção. Então, essa é uma questão fundamental para o político entender. É impressionante como a gente vê, por exemplo, uma eleição cada dia mais curta e o cara acha que em 2 meses ele vai criar uma bolha, uma bolsa, onde ele vai ter 500 mil, 2 mil, 10 mil votos, a depender de qual seja o cenário do coro eleitoral, né? Então, sim, essa metodologia, já diz o próprio nome, método quer dizer etapas, quer dizer objetivos, quer dizer ferramentas e técnicas. A gente começa entendendo o porquê, qual é o seu contexto, quem é você, por que você se envolveu naquilo, né? Às vezes a pessoa, de fato, não sabe. A maioria. Ali por causa da minha família, sem dúvida. Ou para vingar o meu marido. Eu já ouvi isso. Como? Vingar o meu marido. Mesmo? Você é candidata por quê, fulano? Porque eu vou vingar o meu marido. Então, assim, quer dizer que você vai pedir voto, vai pedir que lhe elejam. Eu vou colocar você como número 1 da minha cidade para vingar o seu marido? Que conexão isso tem com você vencer a eleição e dizer, vote em mim? Porque outra coisa muito importante, quando você pede o voto, quando você diz assim, confie em mim, me coloque lá, principalmente da majoritária, é algo muito forte. E de responsabilidade, né, Fábio? Doutor Heraldo também. A partir do momento que você bota a cara na tela, você se torna pessoa pública, você tem que ter noção da responsabilidade. Seja jornalista, seja político, o que for. É um caminho, não é que não seja sem volta, mas é um caminho que você se tornou uma pessoa pública. E a responsabilidade de uma pessoa eleita é muito grande. Parece que isso se diluiu, né? As pessoas não têm responsabilidade. Samile, existem exceções para tudo. Toda unanimidade é burra. Mas eu lhe digo o seguinte, o candidato que tenha histórico,
A gente não faz candidato, a gente ajuda o candidato, a gente mentora o candidato, a gente assessora o candidato, mas a gente não ensina o candidato. O candidato tem que ter qualidades, carisma, saber circular, saber trabalhar o seu nome, ser simpático, bonito como eu. Fábio, por exemplo, não pode ser candidato, porque Fábio não é bonito, Não ele puxou, não me puxou. meu Deus. Então, na verdade, a gente precisa de saber pedir o voto. É a coisa mais difícil. Encantar, né? Encantar. Envolver, né? Você tem aquele tipo, como eu sempre fui, um prestador de serviço. Eu ia para as cidades do interior, onde eu sou conhecido até hoje, 14 anos depois que fui deputado. São 14 anos, né, Fábio? 14 anos eu ainda sou procurado pelas cidades que eu fui votado. Além de ser procurado, nessa época de eleição, faz o seguinte, nós queríamos que o senhor gravasse um vídeo falando da campanha. Ou melhor, aí foi isso exatamente, voltando ao início, que eu mentorei. Eu e Fábio montamos esse projeto de mentoria política. Em 2020, né? 2020, plena pandemia. Então, eu queria que vocês falassem, desde 2020 para cá, sem citar, né, talvez alguns nomes, exemplos de pessoas, de como foi feito, de como... Dá para dar 2 exemplos? Não, com certeza. É assim, e quem for nos assistir, né, vai estar entendendo a mensagem. Até para não citar, né? Você tem históricos bem diferentes, né? Um histórico que me marcou muito, o presidente de clube de um outro estado, candidato a vereador, né? E basicamente não estava... Primeiro, ele nunca tinha vivido a política. Eu diria que talvez ele não quisesse ser candidato, né? Houvesse ali um chamado do grupo político do partido. O cara, aparentemente, vamos dizer assim, muito certinho, muito sério, né? Onde só queria dizer aquilo que era real e que é positivo, porque, como meu pai coloca aí, muitas vezes você tem ou não tem determinadas características e eu vou ter que trabalhar com isso. E eu diria que foi um trabalho muito rico, porque nós fizemos trabalho com ele e com a equipe. Então, isso, tinha uma equipe. Então, esse foi o primeiro passo, né? Precisa ter uma equipe, né? E muitas vezes dizer aquilo que o candidato não quer ouvir. Eu me lembro de uma situação que ele contou que ia viajar com a namorada e eu disse assim, você sabe que você não pode viajar. Eleição não dá para perder nem um segundo, imagine uma semana, né? Então, você dizer isso, sendo contratado, precisa ter muita segurança. Então, nós construímos essa ideia do planejamento da campanha, nós ajudamos a ele definir uma equipe mínima, nós construímos o enredo e o slogan da campanha, ajudamos a desenhar um evento-chave, né? E coisas simples, às vezes, meu pai esteve lá presente fazendo uma mini palestra, né? Porque a participação do profissional é diferente do político, claro que ele leva os dois, essa é outra vantagem. Eu brinco sempre que quando nos contrata, a mim vai me ter como profissional. Ele vai ter como profissional e ainda político, porque ele vive a campanha da pessoa 24 horas no ar. Que essa é outra vantagem, tá, Samir? Nós não temos só os encontros online ou presenciais. Nós temos orientação das atividades práticas, que é a campanha em si, e nós temos ainda a disponibilidade de falar com o candidato 24 horas no ar. Vocês sugerem a equipe também? Nós, na verdade, vamos entender qual é o nível de maturidade que a sua campanha, que sua candidatura tem. Muitas vezes você diz, olha, eu nem imaginava isso. É diferente de você dizer, olha, eu já tenho uma equipe que trabalha comigo, a gente vai conhecer a sua equipe. Porque eu preciso ter uma noção, né, se essa equipe, o quanto ela está preparada ou não, e com muito jeito você vai ajustando. Nós tivemos um candidato a vereador em Salvador que ele tinha uma estrutura de equipe. Era um esportista. E eu perguntei para ele logo, as associações de esportes estão com você? Ele, na hora, não soube responder. Eu preciso ter... Se eu sou médico, nunca fui eleito pelos médicos, para você ter uma ideia. Fui eleito 5 mandatos. Nunca os médicos... Associação de médicos não sei por quê. Até hoje não entendo. Mas os médicos, por exemplo,
Estão integrados na sua campanha, Heraldo? Se não estão, vá buscar. Se estão... Me permita aqui, viu, doutor Heraldo? Tem. Aí tem dois elementos muito ricos. O amarrar o voto, que é uma expressão bem tradicional da política. Eu me lembro esse caso desse esportista, onde meu pai chega a comentar em off comigo, ele não tem o voto desse pessoal. E ele já vinha muitos anos trabalhando. Tá? Muitos anos. Então não era falta de trabalho, não era falta de planejamento, não era falta de disciplina. A questão é que muitas vezes você tem que amarrar o voto, né? Fora hoje que há realmente uma realidade de campanha muito difícil, diferente de antigamente. Muitas vezes você tem alguém que tem 3 candidatos. Hoje tem prefeitos e candidatos a deputado que o prefeito diz, eu tenho 2 candidatos. Aí você diz, ele vai rachar o voto, ele vai dizer, você vota fulano, ele não tem essa condição. Então, é diferente da época de meu pai, que basicamente ele era o candidato do prefeito, né? Ele era e ele era eleito para ser majoritário. Outro elemento, meu pai coloca muito bem, é que você priorize segmentos que têm a ver com a sua história e sua movimentação. Eu não posso ir... Eu gostaria de enfatizar isso. Você é evangélico. Os evangélicos estão lhe apoiando? Você é esportista. As associações de esportes estão lhe apoiando? Isso é fundamental. Eu não sou candidato de mim mesmo. Não posso ser e não devo ser e não tenho condição de ser. Eu sou candidato de um grupo, de um segmento, de um segmento. Eu sou candidato. Por que eu fui candidato? Porque eu era da área social. Era médico e também dirigente de uma organização social. Eu tive voto em quase todos os municípios da Bahia. E naquela época, minha primeira eleição, em 90, não tinha o voto de urna, era voto de... Então, se eu tinha um voto em Barreiras, esse voto não aparecia, porque era de papel. A partir do momento que meu voto foi... Por isso que eu sou a favor da urna, mesmo com todas as brigas. Porque a partir do momento que teve a urna, eu passei a ter mais votos do que tinha antes. Na primeira eleição, nós tivemos que ir para o centro de convenções, que é onde estava tendo a apuração, para ver se o meu voto tinha caído na urna ou não. Orientado, inclusive, por um grande amigo, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, que orientou nós, os candidatos, para a gente ir para a urna. Você está vendo o caso da Venezuela. Estão querendo as atas para ver, porque Maduro falsificou, ninguém tem dúvida. E as urnas os votos em branco eram muito falsificados. Então, na verdade, o sentimento do segmento, na nossa época, eu ainda alcancei isso depois, eu tinha, por exemplo, o município de Laje. Tinha um comício, só quem falava era eu. Outro candidato não falava, até no comício. Falava eu e o federal. Hoje, virou... Você chega no bar da cidade e tem mais candidato do que eleitor. A gente passa por isso, né? E no interior, como isso é focado, né? É incrível que faz campanha política no interior. Eu já acompanhei, eu acho que é um prazer ter passado por essa etapa do jornalismo, acompanhar políticos, grandes políticos aqui, interior, e como é apertado, é voto a voto ali mesmo. A gente já está encerrando aqui. Eu queria, eu acho que de todo aprendizado que vem para as pessoas que estão assistindo, primeiro de tudo, o candidato precisa acreditar, né? Ele mesmo precisa acreditar, né? E ter respostas para isso, respostas claras. E com a mentoria, isso tudo acontece. Para encerrar, eu queria uma palavra final sua. Maravilha. Eu diria assim, a política ela é uma fantasia, ela é ilusória, mas ela realmente é muito rica, muito emocionante, muito gostosa. Mas há uma diferença grande de vivenciar esse meio e você ser candidato, como você colocou muito bem, e botar a cara na tela. Porque é sua imagem, a sua história, a sua reputação. Eu digo sempre, olhos nos olhos de quem conversa comigo sobre política. Tenha muita certeza do que você está fazendo, porque é um passo que não tem volta. A partir do momento que você passa e anuncia a sua candidatura, só terá lá na hora que, como se dizia antigamente, abrir as urnas, você e Deus, para saber que aquele número de votos vai estar traduzindo, muitas vezes, a sua história, sua credibilidade, sua reputação. Então não dá para brincar.
né? E como a gente viu aqui o tempo todo, a complexidade de uma eleição, a complexidade de uma campanha, a complexidade da escolha de um candidato, estrutura partidária, então não dá para brincar. Então, se você quer ter maiores chances para enfrentar esse desafio, tem a gente muito bom, muito competente, muito experiente do seu lado, e a gente estruturou isso dentro de um programa de mentoria política. Contraste, uma mentoria. Doutor Heraldo, eu queria que você finalizasse com toda a sua experiência, 67 anos, meu Deus do céu. Eu quero agradecer a você, Samir. Você foi com muita classe, os olhos seus brilham quando a gente fala de política. Mentoria política, eu sugiro aos candidatos, como um político de alguns anos, faça mentoria política. Você vai fazer economia e vai ganhar, sabe por quê? Porque você vai ter voto. Eu digo sempre o seguinte: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ano eleitoral, você não pode perder a oportunidade. Indo aqui para a gente encerrar o primeiro podcast do Incomum Cast.